Olá, sejam muito bem-vindos. Procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Romanos 14, 19. Isso inclui também fazer a minha parte como filho e cidadão, respeitando as autoridades? A base bíblica de hoje está em Romanos 13, do 1 ao 7. Lembrando que, aqui embaixo, na descrição, há outras leituras sugeridas sobre o nosso tema de hoje. Obedeçam às autoridades governamentais, porque Deus foi quem estabeleceu todas elas. Não há governo, em parte alguma, que Deus não tenha colocado no poder. Portanto, aqueles que se recusam a obedecer às autoridades estão se recusando a obedecer a Deus, e o castigo virá sobre eles, pois os governantes devem ser temidos apenas por aqueles que praticam o mal. Assim, se você não quiser ter medo da autoridade, guarde as leis e pratique o bem e tudo irá bem, pois a autoridade é enviada por Deus para o seu bem. Mas, se você estiver fazendo algo errado, é natural que deve ter medo, pois ela terá de castigá-lo. Ela é serva de Deus, agente da justiça para castigar quem pratica o mal. Assim, vocês precisam obedecer às autoridades por duas razões: para evitar o castigo e por uma questão de consciência. Paguem também seus impostos por essas mesmas razões, porque as autoridades do governo estão a serviço de Deus, dedicadas a continuar a fazer essa obra. Deem a cada um que lhe é devido, paguem seus impostos e tributos, obedeçam aos seus superiores e honrem e respeitem a todos aqueles a quem isso for devido. No vídeo de hoje vamos abordar uma das recomendações bíblicas mais ignoradas e desvirtuadas de todos os tempos, especialmente nesse começo de década. Vivemos em uma época, em um contexto histórico e social que questiona as autoridades. E tem sido comum pensar que não existe sentido na existência dessas autoridades. E mais comum ainda, rechaçar toda e qualquer obediência às autoridades legalmente constituídas. Obediência e submissão são temas que têm assumido sentido negativo, até mesmo pejorativo, em alguns grupos mais ativistas, e há um contraste gritante entre o que a Bíblia ensina e o que alguns líderes ensinam sobre isso. Entretanto, nossa fonte de orientação era, é e continuará sendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Mesmo que a instrução bíblica seja diferente do que alguns influenciadores dizem ser a verdade, Jesus é a verdade. A Palavra de Deus é a verdade. E você é convidado pelo próprio Jesus a aprender dele, que é humilde e manso de coração. A autoridade é o direito, a autorização para ordenar, para fazer com que os outros obedeçam. E esse conceito simples é revestido de complexidades. Vamos reler 2 versículos da base bíblica de hoje. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Você já parou para pensar no que esses 2 versículos estão dizendo? Toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade foi estabelecida por Deus. Quem for contra a autoridade está se colocando contra Deus. Os que insistem em desobedecer às autoridades trazem condenação sobre si mesmos. É natural que você fique com o pé atrás para algumas autoridades. E é natural também que algumas pessoas cultuem algumas autoridades. Ficar com o pé atrás pode ser justo. Cultuar, venerar, idolatrar era e continua sendo pecado. E quem são as autoridades? Quem são os responsáveis por cuidar da casa e da família? Quem são os responsáveis por cuidar dos alunos e do ensino? Quem são os responsáveis por cuidar do templo e das pessoas na igreja? Quem são os responsáveis por cuidar do patrimônio público e da coletividade? Cada uma dessas pessoas é uma autoridade em sua área de atuação. E a Bíblia é clara: as autoridades são instituídas por Deus, mesmo que você discorde. E você deve ser submisso às autoridades, mesmo que você discorde. Algumas abusam? Abusam. E sempre há um processo legal para resolver isso. E além do devido processo legal, cada um de nós, autoridade ou não, vamos prestar contas a Deus de nossas ações e suas consequências. E para que servem as autoridades? Elas servem a Deus.
e são usadas por Deus para punir os insubmissos que praticam o mal e prejudicam a vida em sociedade. Se você pratica o bem, não precisa temer as autoridades. E ainda que você não perceba, quando você desobedece a uma delas, está prejudicando a coletividade. Repito, os que abusam, e sempre há quem abuse, vão se entender com Deus. Já conversamos em outras ocasiões sobre o nosso dever de obediência e respeito aos pais. E um dos versículos mais taxativos sobre isso vai direto ao ponto. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, 12. Observe que a Bíblia não diz que devemos obedecer aos pais apenas quando concordamos com eles. A Bíblia diz que devemos obedecer sempre. Muitas vezes podemos até não entender a razão ou motivação de nossos pais ao fazerem ou deixarem de fazer alguma coisa, mas confiem. Deus usa os seus pais para cuidar de você. E novamente eu repito, alguns infelizmente não seguem a cartilha de Deus, mas se esforce você para ser um pai e uma mãe de acordo com a vontade de Deus. Conversar durante a aula é desrespeito à autoridade do professor? Não fazer as tarefas é uma afronta à autoridade do professor? Colar nas provas é uma infração contra a autoridade do professor? Dar respostas atravessadas e falar mal do professor são maneiras de desrespeitá-los? Vamos ler Hebreus 13, 17. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Você já parou para pensar em quantas vezes pecamos não obedecendo a nossos professores e líderes? A Bíblia adverte que é sábio obedecer e respeitar a autoridade do professor e do líder. Quando você age bem com seus professores e líderes, o trabalho deles fica mais agradável e eles se tornam pessoas mais agradáveis também. Evidentemente, há infinitas maneiras de afrontar e desobedecer a autoridade deles, mas nenhuma delas é justificável. Ao desobedecer, você sempre sairá perdendo, mesmo que não perceba isso imediatamente. Você sabia que obedecer às autoridades implica obedecer às leis criadas por elas? E aqui eu digo que lei se refere também às fitas fixadas nas paredes dizendo o que se pode ou não pode fazer em determinado ambiente. Você sabia que, como cristãos, devemos cuidar bem de nosso planeta? Foi o próprio Deus que encarregou a humanidade, isso inclui você e eu, de cuidar e zelar da conservação do planeta e dos animais também. Não precisa tratar o pet como gente, muito menos tratar as gentes como pet. Mas cuide dos animais como animais que são e cuide das pessoas como pessoas que são. Você sabia que devemos respeitar as leis e convenções sociais estabelecidas? Precisamos de regras para viver em sociedade. Imagina um jogo de futebol onde vale tudo. Consegue imaginar a bagunça? Até a luta livre tem regras. E por último, mas não menos importante, ainda que igualmente ignorado e distorcido, você sabia que devemos orar pelas autoridades? Devemos orar agradecendo por Jesus Cristo. Também orar por nossos pais, nossos professores, nossos líderes, incluindo os eclesiásticos. E devemos orar por nossos governantes, mesmo se você não gostar deles. Orar por nossas autoridades é bom e agradável aos olhos de Deus. Pense nisso. E como nós cantamos, leia a sua Bíblia e faça as suas orações. Eu fico por aqui e até a próxima.